Oramos pelo Gabriel, oramos pelo Adriano, pedimos a Deus pela família agora. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cremos no Senhor, na ressurreição dos santos, cremos, ó Pai, que o Senhor é quem recolhe e leva para junto do Senhor aqueles que são seus, mas nunca estamos preparados para esse momento. Então, Deus, fortaleça agora a vida do Adriano, a vida do Gabriel, a vida da mãe da Rose, do seu pai, de toda a família, que seja o teu Espírito Santo a invadir o coração, a mente deles e dar força, colocar, ó Deus, a tua graça sobre a vida deles. Nós pedimos isso e clamamos como igreja. Pai amado, seja o consolo dessa família nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 23. Nós vamos meditar do verso de número 39 ao verso de número 43. Lucas, capítulo 23, verso de número 39 ao verso de número 43. Lucas 23, verso 39 ao verso de número 43. Diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este mal nenhum fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui nessa manhã reunidos no teu nome. Pai amado, para adorar, para nos entregar ao Senhor, para declararmos que somos dependentes de Ti, para suplicarmos, ó Deus amado e querido, pela Tua orientação, pela fala do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, para sabermos o caminho que nós devemos seguir, o que devemos fazer. Então, Deus, fala conosco nessa manhã. Ilumina, Senhor, a minha mente, o meu coração. Usa a minha vida a falar com a Tua igreja. Tira, Senhor, tudo aquilo que é da minha carne, tudo aquilo que é da minha vontade, tudo aquilo que são os meus desejos e coloca no meu coração e na minha boca aquilo que o Senhor tem separado para a Tua igreja. Toca, Senhor, a mente, o coração de cada um que esteja aqui, para que os seus corações sejam abertos e eles possam receber a mensagem que o Senhor tem a falar com ele. Em nome de Jesus, Pai, nós suplicamos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Nós já ouvimos muitas vezes esse texto e várias mensagens que trazem aos nossos corações o sentido de quando Jesus ele está sendo crucificado, quando Jesus ele está
ao caminho da cruz, e lá, quando pregado com 2 ladrões, ele vem e consuma o ato da nossa vitória. Mas eu gostaria de, hoje, trazer ao nosso coração o que a Bíblia nos fala e quer também dizer ao nosso coração em respeito a esses 2 homens que estão ali não por acaso. Estão ali porque Deus quer falar alguma coisa, e uma das coisas que fica bem claro para mim, Jesus é crucificado no meio daqueles 2 homens e seus braços estão estendidos para o lado de um criminoso e do outro, e um representando o mal e o outro a verdade. Muitas vezes nós estamos diante de situações da nossa vida que nós não sabemos o que está acontecendo conosco. E nós então passamos a ter decisões e a tomarmos e termos atitude que reflete de que lado da cruz a gente está. Se a gente olha para um lado, temos um ladrão que diante de toda aquela situação, ele se confessa, ele fala, ele abre o seu coração ao Senhor e ele toma uma posição ali diante da cruz. Do outro lado, temos um homem que não se arrepende. Temos uma pessoa que diante de uma dificuldade, ele externa outras situações e outras sensações que nada mais fala daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Sabe, a Bíblia, ela fala em Lucas e chama esses homens de malfeitor, que significa aquele que cometeu algum delito. Já lá em Marcos e Mateus, chama-os de ladrão, alguém que cometeu algum furto, que roubou algo, que passou por alguma coisa. Há alguns estudiosos que dizem até mesmo que eles podem ser algum amigo de Barrabás, aquele que depois foi liberto no lugar de Jesus. Mas eu quero que a gente não se atente nisso, mas a gente comece a pensar nas atitudes desses homens e possamos nessa manhã perguntar em que lado da cruz a gente está. Em que lugar na nossa vida nós temos estado diante de algumas atitudes. Um estava negando ali a sua culpa, enquanto o outro admitia o seu erro. No verso de número 39, vemos o ladrão no lado direito, no Senhor, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti e a nós mesmos. Sabe, ele estava negando totalmente a sua culpa, e naquele momento ele está dizendo: se você é Deus de verdade, salva nós. Tira nós aqui desse lugar, tira nós dessa situação que nós estamos passando, arranca a gente desse lugar. Muitas vezes em nossas vidas não achamos que somos merecedores de nada que nós passamos. Por dificuldades, males, tudo que vivemos, nós trazemos ainda mais um amargo na nossa vida, na nossa boca, e começamos a distribuir insulto a outras pessoas e fazemos coisas que vão machucar a outras pessoas. Olhamos principalmente para Deus e começamos a dizer: se você é o nosso Salvador, tira a gente dessa situação. Em quantos momentos da nossa vida que nós somos levados à dificuldade, que somos colocados diante de algumas tempestades, nós olhamos para Deus e dizemos: se tu és Deus, tira eu disso. Se o Senhor é mesmo o Messias, se o Senhor é mesmo o Salvador, por que que o Senhor não tira eu dessa situação? Sabe, queremos de toda maneira colocar Deus à prova só para ver se Ele me livra daquele momento. A nós, todos os dias, e a humanidade, nós vimos um descomprometimento a cada dia mais com Deus, com a sua palavra, com aquilo. Nós queremos muito a Deus quando Ele é para um fast food, para vir me socorrer. Compromisso com Ele eu não quero. Mas se tu és o Cristo, tira nós da pandemia. Se tu és mesmo Jesus, tira-me dessa separação que eu estou na minha família. Se tu és mesmo o Cristo, tira a dor que eu estou passando. Se o Senhor é Deus mesmo, tira a doença que eu estou passando. Mas quantas vezes a gente olha para o Senhor e diz: eu creio que o Senhor é Deus, eu creio que o Senhor é o Messias, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não abandono o Senhor, eu estou junto do Senhor. Que eu plantei, eu estou aqui colhendo, porque aquele homem sabia claramente que o que o levara para a cruz foi o roubo.
E todos nós aqui sabemos que o pecado, qual é o salário do pecado? E por que pecamos? Por que não temos medo do pecado e quando chegamos na morte, dizemos, se tu és o Filho do Deus vivo, nos salva. Sabe, aquele homem, ele não tem nenhum tipo no seu coração de mostrar disponibilidade, mas ele, como se fosse um insulto para com Deus, ele disse, você resolve a minha situação? Jesus, ele passa por essa mesma pergunta quando ele é levado ao deserto. E Satanás diz, se tu és mesmo o Filho do Deus vivo, transforma o pão em pedra. Joga daqui de cima. Deus não ia dar ordem aos seus anjos para te proteger? Irmãos, nós passamos todos os dias da nossa vida com insultos igual a esse. Com situações igual a essa. Cadê o Deus desses crentes? Cadê o Jesus que você aceitou e a sua vida ia ser transformada? Nunca vimos ninguém dizer, puxa, que bacana, vocês têm fé em Cristo, e Ele diz, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Não, as nossas palavras sempre para Deus, é como se fosse um insulto, colocar Ele à prova, o dizer, se o Senhor é o bom mesmo, salva nós. Olhamos para os homens que confessaram a Jesus, e eu creio, que se hoje estivéssemos passando o que a igreja primitiva passou, não tínhamos mais um crente dentro da igreja. Pedro, que a gente diz, Pedro negou Jesus, mas quando Jesus subiu aos céus, ele pregou o evangelho e foi crucificado de ponta cabeça, porque quando ele foi para ser crucificado, ele disse, eu não mereço ser colocado ou morrer igual o meu Messias. Homens que foram cerrados ao meio, cortados a sua cabeça, mortos queimados numa fogueira, porque jamais insultaram ao Senhor. Jamais tiveram coragem de blasfemar ao Senhor. Nós precisamos olhar se nós estamos do lado da cruz que tem dito ao Senhor, o Senhor é o bacana mesmo? E muitas vezes a gente não usa essa palavra, o bacana, mas a gente diz, ô papaizinho, se o Senhor é o cara mesmo, faz isso aí para mim. Poucos de nós dizemos, Senhor, estamos no meio da luta, não me abandona não, sê comigo. Como Cedraque, Mesaque e Abidinego, estamos dentro da fornalha, Deus. Não negamos ao Senhor. Atravessamos a fornalha, mas acompanhados contigo. Precisamos mudar a nossa maneira, meus irmãos. Precisamos olhar para a cruz e ver de que lado nós estamos. Sabe, no verso 40 diz, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, e vendo que tu estás na mesma condenação. Sabe, já de um outro lado, nós vemos um homem que naquele momento de dificuldade dizendo, você está na situação e mesmo assim não tem temor, não tem respeito a Deus. Vimos uma pessoa que naquele momento está querendo recordar que existe um Senhor que deve ser respeitado. E aquele homem não é ouvido de maneira nenhuma. Ele está dizendo ao Senhor, olha, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas ele nada fez. Há um homem admitindo seus erros, admitindo a sua culpa, admitindo aquilo que fez. Para sabermos muitas vezes de que lado estamos na cruz, precisamos saber se estamos admitindo os nossos erros. Se nós estamos olhando para o Senhor e dizendo para Ele, Pai, eu sei porque eu estou passando isso. Sabe, quando admitimos nossa culpa e paramos de transferir, estamos parando de transmitir as coisas um para os outros, vivemos muito melhor. Sabe, temos o costume de terceirizar o que eu passo, e por isso, e é por causa daquilo. Olha, no meu trabalho eu não consigo ir bem porque é o meu patrão. Ai, porque eu tenho um amigo no meu trabalho que me impede de crescer. Ai, na minha casa, meu Deus, pastor, o senhor não conhece o meu marido, o senhor não sabe o filho que eu tenho. Pastor, na igreja eu não consigo ir bem, os irmãos são desunidos. Ai, como os irmãos da igreja. Pastor, eu não vou nem na igreja mais, porque o senhor um dia deu uma palavra, pastor, porque nada é minha culpa.
Eu não vou na igreja, pastor, porque um dia disseram isso. Não. Eu perdi a minha fé por causa... Você perdeu porque você não tinha. Porque quem tem não perde. Quem tem não abre a mão. Sabe, a gente tem costume de terceirizar as coisas, e aquele homem está dizendo assim: nós cometemos erros sérios e merecemos ser castigados, mas ele não. E a gente nunca errou. Vocês precisam ver, eu sou um santo. Se a Meire parasse de me incomodar, se a Meire colocasse chinelo na porta do banheiro, se a Meire colocasse a comida na minha boca, se os outros fizessem tudo que eu queria, mesmo assim eu ia estar sendo o pior cara do mundo. Nós precisamos reconhecer que as coisas não estão boas, porque começa em nós. Na igreja não tem unidade. Quantas vezes você foi unido com alguém? Quantas vezes você comunica com alguém? E o meu trabalho, quantas vezes você orou pelo seu patrão? Tem muita gente valorizando que é patrão agora que está perdendo serviço. Muita gente gostaria hoje de ter um patrão para xingar. E os que têm não valorizam. Eu já passei por situações na minha vida muito difíceis, mas um lugar que eu nunca amaldiçoei é onde eu sustento a minha casa. Da onde eu tiro o dinheiro para comer não é do capeta. Eu não como do diabo. Eu como de Deus. Eu como da onde vem a fonte que Deus me deu. Sabe, nós precisamos começar a olhar por onde eu andei, que mal eu cometi, o que eu plantei, para poder transformar a minha vida e as pessoas que estão ao meu redor. Eu só acuso e eu estou igual ao ladrão da cruz. Eu estou igual ao ladrão da cruz, eu estou do lado que acusa, que lança maledicência. Você viu que o mal desse século está sendo maledicência? Eu não consigo mais ficar nas redes sociais. Eu posto um versículo e o resto eu falo: Deus tem misericórdia. É difamação, é calúnia, é o povo falando, e nós vamos prestar conta de cada palavra que sai da boca. Você pode ter certeza na tua vida que o que você ouve, você não vai pagar nada. Mas do que você fala, tudo, você vai ter que um dia prestar conta para Deus. Por isso, quando você abrir a sua boca para falar de alguém, quando você abrir a sua boca para acusar alguém, quando você abrir a sua boca para começar um incêndio, lembra que você vai prestar conta ao Senhor. Sabe, esse ladrão diz assim, mas muito claro: não temes, tu ainda nem assim estando na cruz, não teme. Tem gente que passando por pior das situações que estão na sua vida, não tem temor, não tem respeito, não olha para as coisas. Vivemos um mundo caído por causa da humanidade. Mas a gente diz: é culpa do governo, é culpa do fulano. Não, cada um tem o governo que merece. A Bíblia diz que cada um tem o rei que merece. Cada um tem aquilo que merece. Você tem um marido que merece, você tem a esposa que merece. Tudo que está aí do teu lado é o que você merece. E a gente precisa começar a pensar nisso. A gente precisa parar de terceirizar a nossa culpa, de inflamar as coisas, de erguer as coisas, se querem a gente entender algumas coisas. A gente precisa querer transformação. A gente precisa querer mudança. Quando nós, quando nós admitimos os nossos erros, a gente começa a ser pessoas bem melhor. Quando a gente começa a entender o que é a igreja, a gente acha que a igreja é a extensão do céu. Eu vou na igreja, ninguém peca. Lá na igreja só tem gente que serve a Deus. A igreja é o lugar que tem gente doente de tudo quanto é jeito. É os que decidiram ir para lá para se tratar e curar. É os que decidiram chegar aqui dentro e dizer: eu sou uma pessoa insana. E eu vim aqui para Cristo mudar. E quando Ele acabar de mudar, a gente vai para a glória. Quando a gente estiver pronto, não vamos permanecer aqui. Sabe, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ser bem melhor, até mesmo dentro da igreja, Porque tem algumas pessoas que dentro da igreja elas acham que elas são os únicos santos.
Elas são santas, o resto é tudo pecador. Não tem defeito. Ixi, olha lá o que aquele está fazendo. Olha o que o outro fez. Está sentado em cima do rabicó. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós precisamos olhar para tudo aquilo que a gente está vivendo. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de receber correção. Mas a palavra de Deus diz que Deus só corrige quem a Ele ama. De que lado que eu estou da cruz? De um lado que acusa? De um lado que julga? De um lado que coloca peso? De um lado que lança maledicência? De um lado que só se posiciona no meio do cristianismo para dizer que é culpa disso, culpa daquilo? Ou estou do outro lado dizendo, Pai, eu estou vivendo porque eu mereço, eu preciso do Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas mazelas, olhando para o seu interior. Sabe, a gente gosta muito de participar daqueles cultos que a gente se arrepia, que o louvor, né, canta, e a gente fala assim, nossa, subi até para o céu. Mas foi só aquele momento. O que vai te levar para o céu é uma mudança, é uma transformação. O que te leva para o céu não é ter arrepio. Eu já vi pessoas indo para cultos que aquilo falava assim, não, a partir de hoje eu não vivo sem esse Jesus. Na segunda-feira eu estava fazendo a mesma coisa. Pessoas que chegam no dia do ano novo, Pai, esse ano, e na terça-feira está mudando tudo sua vida para o pior ainda. Nós precisamos olhar não para tempo, não para as emoções, porque as emoções são a nossa caixa de batalha, são o nosso campo de guerra. Você sabia que as emoções é o primeiro lugar que você é morto ou você vive? É aqui que o diabo lança uma semente e você tem crise de pânico, depressão, que você tem um monte de coisa. É aqui que você diz, eu não vou ser derrotado e eu vou partir para cima, e você vence. É nas emoções que a gente recebe a maior graça de Deus. Sabe, a cruz é o lugar da verdade. Nós precisamos olhar para a cruz e ver que a cruz foi o lugar de um Deus justo, de um Deus santo, que Ele veio para aqueles que se arrependeram, para aqueles que entregaram a sua vida. Cruz é o lugar da verdade. De um lado está a verdade, o reconhecimento e o arrependimento. Do outro, a mentira, a soberba e a raiva. Sabe, um estava arrependido por ser um ladrão, o outro estava arrependido porque foi pego. Muitas vezes na nossa vida, a gente começa a entender algumas pessoas, não porque elas dizem assim, olha, eu estou passando por essa situação porque eu mereço, ou porque eu reconheço que eu errei, mas porque elas foram pegas. Porque elas foram pegas diante de alguma situação, e elas então dizem, eu quero me mudar, né? É igual aquele que tem coragem de chegar e confessar um pecado, ou aquele que foi pego no pecado, e aí vem a administração da igreja, o conselho do conselho, fala, você vai ficar 1 ano em disciplina. O que é melhor? Quem foi pego ou quem se arrependeu? A igreja é o lugar da confissão. A cruz é o lugar da verdade, é onde nós devemos chegar e dizer assim, ali tem um Cristo que derramou sangue por mim, que Ele jogou o seu sangue ali naquele chão, para que eu pudesse, sabe, confessar os meus pecados e me remir de toda a minha culpa, porque Cristo justificou o nosso pecado na cruz. Ele se fez por expiação para que eu e você pudesse ser libertos dos nossos pecados, e quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor é justo e fiel em nos perdoar. Quando nós confessamos, não é quando nós somos pegos. Tem muita gente aceitando correção, não porque quer morrer para o pecado, mas porque foram pegos para o pecado, porque praticaram alguma coisa. Sabe, isso faz muita diferença na nossa vida. Quando nos submetemos sem arrependimento, nada vale, e daí a pouco vamos cometer os mesmos erros e vamos estar praticando as mesmas maldades.
Quando não há arrependimento, uma pessoa pode matar alguém, vai preso 10 anos, ela sai de lá e mata de novo. Quando há arrependimento, ainda que pague ou que não pague, a pessoa nunca mais comete aquele erro. Deus busca um mundo arrependido. Avivamento não se chama folia, não se chama euforia. Arrependimento, avivamento se chama arrependimento. Nós estamos precisando de igrejas arrependidas, de membros arrependidos, de pessoas que vão ser melhor porque se arrependem dos seus pecados. Quando eu estou arrependido, a minha vida muda, eu começo a não praticar. Sabe, um percebeu a sua condição e o outro estava cego pela condenação. Quantas vezes a gente se sente injustiçado? Nossa, eu estou vivendo isso, estou aqui passando por esse problema que eu não mereço. Será que a gente não merece? Se uma pessoa foi salva, ela nunca está perdida. Mas se uma pessoa não foi salva, ela se acha injustiçada a todo momento. Eu tenho algumas pessoas que eu tenho amizade, que elas dizem assim: pastor, eu não quero nem saber de Deus. Deus não pode me ver feliz. Se eu tenho um dia que eu vou ser feliz, Deus já põe logo um negócio para acontecer na minha vida para me tirar a minha felicidade. Eu conheço outras que dizem: puxa, pastor, que bacana. Eu acordei, estava relaxando, aconteceu um negócio, Deus me ensinou tanto com um deserto, mas Deus me ensinou tanto com uma situação que eu aprendi tanto na minha vida, porque esse mundo é uma missão para nós aprendermos aquilo que nós estamos passando. Quantas vezes, por causa do nosso senso de razão, perdemos de ser abençoados? Quantas vezes Deus está querendo nos abençoar e a gente joga tudo no lixo por terceirizar a culpa, por deixarmos de querer ser curado, por falta de arrependimento, por falta, irmãos, de uma palavra que a Bíblia fala dela de capa a capa e a gente tem medo de dizer, por falta de humildade. Muito melhor é aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Muito melhor é o que dá do que o que recebe. Muito melhor é o que vai do que aquele que fica parado esperando. Muito melhor é aquele que busca do que aquele que espera cair do céu. Sabe, aquele homem que reconheceu o seu pecado, disse para Jesus: lembra-te de mim. Imagina uma cena. Imagina que naquele momento Jesus morrendo pela humanidade, para que todos reconheçam a sua majestade, para reconciliar a humanidade com Deus. Aquele homem diz assim: quando entrares no teu reino, lembra de mim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Assumindo que Jesus era rei, assumindo que Jesus era o Senhor. E a palavra diz: se confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador, será você salvo. E aquele homem nem batizado foi. Naquele momento ele fazia algo que ensinaria muito humildade para nós. Senhor, apesar do meu erro, apesar do meu roubo, apesar do meu crime, apesar de tudo que eu cometi, não esqueça de mim. Não esqueça de mim. Apesar de tudo que eu faço, e olha que não é pouco que eu faço. Eu não vou falar aqui porque nós gastaríamos 1 hora. Apesar de tudo que eu fiz, sendo pai de santo no candomblé, apesar de tudo que eu fiz quando bebia, apesar de tudo que eu fiz quando tinha raiva, quando tinha ódio, apesar de tudo, um dia eu olhei e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E a misericórdia dele não foi pouca, não. Porque eu achava que eu ia viver uma vida lá no banco daquela igreja que eu me converti, lá na IPI Central. E Deus disse não. E Deus foi me trazendo para o ministério do presbiterato, depois me colocou como missionário, e depois como pastor, e depois me confiou uma igreja, e depois 2 igrejas, e depois 3 igrejas, e o que Deus confiar na minha mão, eu quero servir a Ele. Porque Deus nos perdoa, Deus nos limpa, Deus justifica, quando a gente chega para Deus com humildade, dizendo: Pai, me perdoa pelos meus erros, lembra de mim. Ele vai lá no profundo da tua alma, Ele vai lá no mais profundo do teu ser e te diz:
está anulado tudo que foi de condenação para a tua vida. Eu te liberto, eu te libero. Humildade traz libertação para nossas vidas. A humildade de reconhecer os nossos erros e pedir para Jesus a salvação levou aquele homem a viver perto do Messias. Quando eu tenho humildade, quando eu tenho arrependimento, isso me leva a viver perto de Jesus. Isso me leva a ter uma vida com Cristo. Isso me leva a ter uma vida onde eu digo, eu não sou capaz de nada. Ontem, conversando com o seu Juraci, eu disse, seu Juraci, o esposo da Wanda que faleceu, o senhor vê como que Deus está tratando a gente com a sua soberania? Cadê aquele monte de gente com determinismo? Deus, eu determino. Nós não determinamos nada. Tenha a humildade de chegar para Jesus e falar, Pai, eu estou aos pés da tua cruz. Como Marta e Maria, se o Senhor estivesse aqui comigo. Como aquele cego, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Como aquele leproso que se ajoelhou e disse, Pai, vim te glorificar porque fui curado. Como isso leva a gente a viver uma vida muito melhor quando nós sabemos que nós não mandamos em Deus. A igreja de hoje em dia está se perdendo, porque ela acha que manda em Deus. Eu vou na igreja, sou dizimista, então eu não posso pegar a gripe, eu não posso passar por problema financeiro. Deus, eu determino o migrador, o devorador, o gafanhoto, a miséria, ai, a doença, porque, olha, Deus, Jesus passou pela cruz. E diz que aquele que quiser servir a Ele, toma a tua cruz. Não é leve não. Não é fácil não. A gente chora. A gente se arrasta, a gente não tem palavra. Mas a humanidade quer explicar Deus. A gente quer todo dia entender. Ah não, Deus fez isso por causa de... Deus não cabe na sua cabeça. Você não tem inteligência suficiente para Deus se demonstrar totalmente, se revelar totalmente para você. Por isso a gente não consegue entender por que 3 deuses é um só. A gente não consegue entender por que Deus diz que nós somos predestinados desde o ventre da nossa mãe. E aí Deus fala, mas se você não confessar, e a gente quer fazer um monte de estudo. Não, se submeta só. Se submeta simplesmente a Deus e a sua palavra, que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Humildade, isso vai te levar para perto de Jesus. Você vai dizer, mas eu não plantei isso, né? Porque a gente gosta muito de pegar os textos ainda da Bíblia e dizer, ah, mas eu não plantei isso. Irmão, nós vivemos num mundo onde eu colho aquilo que eu planto, aquilo que o grupo que eu vivo planta, que é a minha família, e aquilo que o mundo planta. Não é um plantio único. O pecado de Adão atingiu até nós aqui. O pecado da humanidade. As coisas que meu pai praticou, que a minha avó praticou, atingiu até nós aqui. Em Cristo se fez nova todas as coisas. O que eu faço hoje reflete diretamente na vida dos meus filhos, na vida da minha casa, na vida da minha família. Nós temos um plantio que a gente não imagina, então é melhor não olhar para o que eu plantei, é olhar para Jesus que mata toda a erva daninha. É olhar para o Cristo que faz com que o trigo que caiu do chão se multiplique da vida. Sabe, a humildade é o reconhecimento que levou aquele homem a ter os olhos de Jesus nele. No verso 43, e já estou caminhando para o final, ele disse, Jesus... olhando para aquele homem, disse, hoje estará comigo no paraíso. Quando recebemos o Senhor como nosso Rei, naquele dia, o nosso nome é escrito no livro da vida e passamos a ter salvação mediante Jesus, mas não porque eu mereço. Aquele homem na cruz era um ladrão. Aquele homem na cruz cometeu vários erros. Ele não merecia. Mas Jesus, na sua infinita graça, disse, ainda hoje estará contigo no paraíso. E a gente cria tanto impedimento para a salvação, né?
O irmão não foi batizado, então ele está em pecado, ele foi para o inferno. Esse homem nem batismo passou. Ele tinha o coração dele em Cristo. Esse homem tinha todos os erros, mas teve humildade de reconhecer quem era o Cristo. Quando a gente reconhece Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida e nunca mais será apagado. Nunca mais será anulado. Esse negócio de que eu ganho de manhã, de tarde eu já perdi, isso é mentira. O que Deus te dá, Ele não toma. O que Deus deu a uma pessoa, Ele não toma, Ele não tira. Olha para você ver, tinha um anjo chamado Lúcifer, que hoje conhecido como Satanás, para outros diabo, para outro demônio. Era um querubim, cuidava do trono de Deus, cuidava dos louvores que era cantado para Deus. Um dia, com a sua soberba, com a sua arrogância, com a sua prepotência, com o seu ser do que eu sei mais do que Deus, caiu, e Deus não tirou nada que tinha dado para ele. Se Deus fez isso com o diabo, vai fazer com você? O que Deus tem para você, Ele não tira. Deus não vive troca, a gente vive troca. A gente diz, se o Senhor me dá, eu faço, se o Senhor fizer, eu faço. Deus não vive troca. Deus, o que Ele tem guardado, escrito que Ele vai te dar, Ele vai te dar. E o que vem das mãos de Deus, ninguém toma, ninguém tira. O que veio para a tua mão e você perdeu, você não perdeu, você se livrou porque não era teu. Sabe, nossos pecados são justificados em Jesus e Ele nos apresenta sem mácula, perfeitinho. Eu acho muito bacana essa história, porque Deus pega a gente com todos os erros, com todos os nossos pecados, e nos apresenta sem impureza nenhuma, sem tipo de problema algum. É muito bom quando a gente começa a meditar algumas coisas. Como eu muitas vezes apresento e falo de Jesus. Quando eu estou passando por situações, Deus me abandonou, não mereço viver isso, Deus está sendo injusto, por que me tirou? Por que fez? A gente apresenta Deus assim, né? Sabe como Deus te apresenta? Menina dos olhos dele. Sabe, Deus te apresenta como ungido, separado, santo, eleito, aquele que eu conheci desde a eternidade. Bem diferente. Bem diferente. Quando alguém vai pedir alguma referência para a gente de alguém, a gente diz, né, quando é amigo da gente, a gente fala, vixe, pode confiar, isso aí pode mergulhar com ele, né? A gente nem sabe quem é o fulano, porque uma pessoa, a gente dorme com ela e não sabe quem é ela, né? Eu estou com a Meire há 33 anos, ainda não descobri um terço de quem é a Meire. Tem hora que ela me surpreende, todo dia uma surpresinha. Mas Deus não. Deus é esse que te apresenta dizendo, você é o meu melhor. Eu te criei e vi que era bom. Eu te criei e vi que foi o meu melhor. Deus te arranca todo o pecado e te dá uma vida, sabe, para você ser apresentado como a imagem e semelhança de Deus. A gente muitas vezes nem fala isso para um filho, né? Esse meu filho parece comigo. A gente diz, mas só parece, o gênio não. Jesus olha para nós com todas as imundícias que a gente tem e diz, eu te criei a minha imagem e semelhança. Acreditando na humildade que vai nascer do teu coração e na transformação que você vai ter, que Deus vai receber de você esse grande ato de reconhecer quem é você. Mesmo cheio de problemas, Ele vê graça em nós. Que a gente possa olhar para a palavra de Deus hoje e dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti. De que lado da cruz eu estou? De um lado que você vê condenação, não aceitando o que está passando, de um homem que blasfema contra Deus, que diz, o Senhor é bom, me tira daqui, de um homem que quer dizer, então desce daí da cruz, ou você está do lado da cruz que diz, eu me arrependo, eu cometi erros, lembra de mim. De um lado que diz assim, eu quero ficar perto do Senhor, lembra de mim. De um lado que enche de humildade, e essa humildade levou ele a viver com Jesus. De tudo que nós falamos aqui, de que lado da cruz você está?
O único lugar que eu sei que a gente não vai poder estar, nunca, é no meio. Porque no meio é um lugar santo. No meio não tinha pecado. No meio não tinha impureza. Agora, quando eu estou de um dos dois lados, eu tenho chance de mudar. Eu tenho chance de me transformar. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. E gostaria que, nesse momento, você que nos assiste, você que está aqui na igreja, pudesse curvar a tua cabeça. Se você tem vivido esse momento em que você diz, eu não mereço nada que eu estou vivendo. A gente tem histórias de pessoas que viveram grandes dificuldades, e essas dificuldades levaram elas ao topo, porque reconheceram o poder e a grandeza de Deus. Tivemos pessoas que viveram no topo e só conseguiram descer para baixo, porque não reconheceram quem elas eram. Que você possa olhar agora para o teu coração, para a tua vida, e se você está do lado da acusação, diga, Senhor, me tira daqui. Me tira dessa vida. Eu não quero olhar na vida dos outros como juiz, maledicência, julgando, condenando. Eu não quero terceirizar minha culpa. Eu não quero dizer que o que eu estou passando não é culpa minha. Pai, eu quero reconhecer os meus erros e os meus pecados. Eu quero reconhecer, Pai amado e querido, tudo aquilo que eu estou passando e dizer assim, lembra de mim. Olha para mim. Olha para a minha vida nesse momento. Por tudo que eu estou passando, por tudo que eu estou vivendo, lembra de mim. E aí você vai ver que Deus é o pastor que não deixa faltar nada na nossa vida. É o pastor que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque o seu cajado e o seu bordão me consola, porque eu descanso à sombra do Deus onipotente, porque eu estou debaixo das mãos daquele que tem o governo de todas as coisas. Então eu me ajoelho em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar pela vida de todos aqueles que estão falando com o Senhor, Pai amado, que estão admitindo os seus erros, as suas mazelas. Aqueles, ó Pai, que não estão terceirizando mais a culpa e dizendo, eu não estou vivendo melhores dias no meu trabalho, na minha família, por causa das pessoas. Aqueles que estão olhando e dizendo, Pai, eu não estou vivendo uma melhor vida na tua igreja, não é por causa dos outros, é por causa do pecado oculto que está dentro do meu coração, e eu preciso falar dele com o Senhor, eu preciso me prostrar diante de ti, Pai, para que o Senhor transforme, Pai amado e querido, a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida espiritual. Pai, eu quero viver com a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, olha para aqueles que têm esse espírito e está clamando ao Senhor, pedindo por transformação, por mudança. Então Deus os leva, Pai, a um arrependimento nesse momento, e que eles possam confessar, ó Deus, que o Senhor é santo, como aquele ladrão que diz, ele mal nenhum fez. Que a gente possa confessar, Pai, que o Senhor nada disso fez com a nossa vida, e que vivemos, ó Deus, a colheita dos nossos atos, das nossas inconsequências. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um espírito de humildade, para que nós possamos viver uma igreja melhor, uma vida melhor, para que possamos viver uma história melhor. Nós queremos nos arrepender diante do Senhor, Pai. Transforma a nossa vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida aos pés da tua cruz. Eu me coloco debaixo da tua cruz e digo, Senhor, lembra-te de mim. Olha para mim, Pai, que muitas vezes parecemos que é uma voz que clama no deserto, uma voz que grita sozinho, mas o Senhor nos prometeu que nunca nos deixaria só. O teu Espírito Santo está conosco. Encha o nosso interior.
Encha, Senhor, e tira a solidão, tira, Senhor, a angústia, a lágrima, o desespero, para que possamos viver do Senhor. É assim, Deus, que eu oro, agradecido pelas transformações e mudanças que o Senhor fez aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa mudar a nossa história e que possamos ser melhor, né? E eu acabei de dizer que Deus mude a nossa noite, né? A gente esquece muitas vezes, tem costume de pregar só à noite, o negócio... agora aqui abriu. Nós vamos fazer aqui, orar pelos pedidos que nos mandaram de oração, pelo consolo da nossa irmã Rose, que a gente já orou, pela família do seu Juraci, pela família do Décio, né, da Paula, da Ana Cláudia, do João Vitor, da Kelly, da Carla. Orarmos também pela vida da dona Irecê, pela vida da dona Yolanda, da dona Odila, pela vida da Neuza, pela vida do Milton, do Nilton, do seu João Greco, pela vida de todos os irmãos que sofrem e precisam do amor, da graça, da misericórdia de Deus, a vida do seu Rubens e tantas outras pessoas que estão aí no seu coração, que a gente possa levantar um clamor e pedir ao Deus, nesse momento, restauração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento de intercessão, Deus, nós erguemos os nossos olhos aos céus e clamamos ao Senhor, porque é daí que vem o nosso socorro. Te pedimos, ó Deus, pelas nossas vidas, que haja transformação, haja mudança, haja renovação, Pai. Que o Senhor faça nova todas as coisas e que possamos ter um espírito contrito, pronto a nos entregar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha para todo esse momento que nós estamos vivendo, para as pessoas que estão sofrendo, Deus amado e querido, com enfermidades. O Senhor é aquele que, se hoje quiser, o Senhor pode curar essas pessoas. Olha para a vida daqueles que estão nos hospitais, que estão internados, sofrendo por tantas enfermidades, aqueles que estão internados por esse vírus, ó Pai, pelo Covid. Que o Senhor esteja limpando os seus pulmões, tirando, Deus amado e querido, todo tipo de pneumonia, coágulo, Pai, toda infecção, inflamação, tudo aquilo que tem causado trombose, em nome de Jesus, Deus. Os que estão em tratamento nos seus lares, na sua casa, que o Senhor trate de todos os sintomas e também, Deus, dos seus emocionais. Em nome de Jesus, Pai, cuida da vida de todos os médicos, enfermeiros, de todos os atendentes, faxineiros, todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais. Seja o sangue do Senhor o muro de separação, Pai amado, de tantas doenças com a vida dessas pessoas. Pai, tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo porque perderam seus entes queridos, porque estão em luto, porque estão precisando do teu consolo. Em nome de Jesus, Senhor, seja agora o teu Santo Espírito a passear por essas casas e a, Pai, tranquilizar, levar a angústia embora dos corações enlutados. Toma, Senhor, a vida da família da Rose, a família do seu Juraci, a família do Décio, em nome de Jesus, Pai. Todas as famílias que sofrem no mundo, Senhor, seja agora consolada pelo Senhor. Obrigado, Pai amado e querido, por tantas vidas que foram curadas, saradas, libertas de enfermidades que nós nem mesmo sabemos, Senhor. Obrigado, Pai, por tantos que o Senhor já curou do Covid no mundo, Senhor, e no nosso país. Obrigado pela realidade dos remédios que estão chegando, da vacina, Senhor. Dê, Senhor, capacidade, competência aos biólogos, aos cientistas, para que chegue, Pai amado e querido, ao mundo esse remédio que vai tranquilizar o coração do povo. Dá, Senhor, outros medicamentos, outros remédios que possa curar também fora a vacina.
Senhor, olha para as famílias que estão passando por lutas nesse momento e converta o coração do marido, o coração da esposa, o coração da esposa, o coração do marido, e leva embora, Pai amado, todo espírito de separação, de destruição de lar. Em nome de Jesus, restaura as famílias sobre a face da terra. Converta o coração dos filhos, ó Pai, ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos, e que os filhos chorem, Deus, restaurando a sua família, e não na beirada de um caixão. Que nós possamos, ó Deus, lutar pela nossa família enquanto ela está viva, e não por remorso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traga libertação à nossa vida. Nos livra do vício, Pai, vício das drogas, vício da pornografia, vício da promiscuidade. Nos livra dos males desse mundo e nos dá, Pai, um espírito dependente ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós e socorra, Senhor, o mundo. A Tua palavra diz que um dia o Senhor disse a Ló, Pai, que se tivesse alguém que te amasse, o Senhor salvaria aquele povo. Senhor, salva o mundo por aqueles que te amam. Salva, Senhor, da perdição e do sofrimento por amor daqueles que te confessam. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus. Amém. Que Deus possa ter te abençoado, que você possa ter tido uma manhã abençoada, um culto que tenha falado ao teu coração. Às 19h30 teremos o nosso culto na IPI de Dracena com o presbítero Jonathan, e na IPI do Vale do Sol às 19h30 com o Dr. André Pirajá, que estará ministrando as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, que Deus possa ter te abençoado em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe. Fique com Deus aí na sua casa e que Ele te proteja todos os dias da sua vida. Agradecemos a visita, de todos os irmãos que estão aqui hoje, a Lidiane, não sei o nome do restante. Que Deus abençoe a vida de todos. Vão em paz e com o amor de Jesus. Amém? Um abraço a todos. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam teu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Pra onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando.
seu amor me alcançou. Sigo te buscando.